Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, que está assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estaria ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Veja, meu amado amigo, minha amada amiga, que nós estamos diante de um trecho que retrata a situação do povo de Israel no meio do deserto durante a sua peregrinação até a terra prometida. Moisés era o líder, ele estava diante de milhares de pessoas, e no meio do deserto não há nenhum tipo de recurso para um sustento digno de uma pessoa, imagine de milhares de pessoas. E eles reclamaram pela falta de água, e obviamente havia falta de água, estavam no deserto. E Moisés então orou ao Senhor e pediu ao Senhor uma solução, e o Senhor deu essa solução, e o povo então pôde beber a sua água. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui no versículo de número 7 é a pergunta que os homens, os filhos de Israel, os rebeldes, fizeram enquanto não tinham a água. Eles perguntaram: Está o Senhor no meio de nós ou não? Veja, essa pergunta é uma pergunta que parte de um coração rebelde, incrédulo, de um coração que não crê na presença de Deus, mesmo no meio da maior dificuldade, da maior adversidade. Está o Senhor no meio de nós ou não? E o Senhor Deus responde. E Ele responde através da manifestação do seu poder, uma rocha. E uma rocha que estava ali em um certo lugar, no Monte Horebe. Dessa rocha então brotaram águas. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu penso assim, como o apóstolo Paulo fez essa ligação entre essa história do Antigo Testamento e a explicação que ele estava dando ao povo de Deus no Novo Testamento. A rocha era Cristo. A rocha acompanhou aquele povo e a rocha era Cristo. Meu amigo, minha amiga, Deus está sempre presente conosco. Pode ser que nós tenhamos momentos em que nós não percebamos a sua presença conosco, mas Ele sempre está conosco. E a sua presença é tão firme que é como uma rocha. Mas é uma rocha diferente, não é uma rocha imóvel, é uma rocha que nos acompanha. Estamos falando em linguagem figurada, mas é para que você tenha absoluta convicção de que Deus não muda, de que Deus é firme nos seus propósitos. Deus, ele não há nele nenhuma sombra de variação. Nós encontramos nele a plena convicção daquilo que Ele está fazendo de forma perfeita. Ele está firme ao nosso lado. E esta rocha estava adiante do povo, ou seja, estava adiante dos seus problemas. Eles tinham que ir ao encontro dele. Por isso, meu amigo, minha amiga, algumas vezes nós reclamamos: onde está Deus? Nós reclamamos: está faltando água, está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando harmonia, está faltando entendimento, emprego, enfim, nós reclamamos de tantas faltas e de tantas carências, e nós não
levantamos os nossos olhos e não olhamos para diante, porque adiante está aquele que é a nossa rocha, aquele que é o nosso Deus, aquele que está nos aguardando para nos abençoar. Deus, a nossa rocha, Jesus, a nossa rocha, está adiante nos aguardando para nos abençoar. Só que o que precisamos fazer? Ir ao encontro dele com fé, com passos da fé, indo na direção dele com fé, confiança, confiar em Deus. Está faltando água, está faltando emprego, está faltando dinheiro, está faltando saúde, vá ao encontro dele. Vá ao encontro do Senhor e Ele lhe dará a resposta que você precisa. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Sim, meu amigo, minha amiga, eis a grande diferença. Porque muitas vezes nós vamos ao encontro de Deus rogando a Ele, pedindo a Ele o que nós queremos. Mas Deus nos dá muito mais. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E a rocha, Cristo, está diante nos aguardando, aguardando esse encontro que será um milagre, uma bênção para as nossas vidas. A rocha, portanto, está adiante. A rocha precisou ser ferida para então de lá sair água. Veja que Moisés precisou levar o bordão, a sua vara, e precisou ferir a rocha para que dela saísse água. Sim, meu amigo, minha amiga, a maior bênção que nós recebemos saiu da ferida que foi feita em Deus, em Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus foi ferido. Quando Ele foi crucificado, Ele foi ferido por nós, para que dele brotasse água da vida, para que dele pudesse brotar a vida em abundância que nós tanto necessitamos. A rocha foi ferida para nos abençoar. E essa mesma rocha que foi ferida, que está diante de nós, é a rocha que finalmente nos abençoará, dando-nos mais uma vez o que eu digo a você, aquilo que nós precisamos. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você está agora, nesse momento, perguntando onde está Deus no meio dessa situação, Ele está diante de você. Vá ao encontro dEle. Vá ao encontro dele, porque tudo aquilo que ele já tinha que oferecer a você, a vida de seu filho já ofereceu, e se ele já ofereceu isso, ele tem também outras coisas mais a oferecer a você, se você crer nele. E creia que aquilo que ele tem para você é aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. É aquilo que você precisa, e isso é o fundamental em toda essa história. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você saiba que Cristo, a rocha, está ali esperando por você para oferecer a você as bênçãos que você precisa. Que você possa crer assim, em nome de Jesus. Amém.